né, ao Senhor nosso Deus. Então nós vamos para o nosso momento, querido, de pensar um pouco na palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração no dia de hoje. Nosso texto está em Romanos capítulo 5, no verso 7, 8, capítulo 5, verso 7, 8, já está projetado aqui. Os irmãos puderem, né, olhar também na sua Bíblia, até mesmo para ajudar na compreensão melhor. O texto nos diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Olha que interessante, não é? Uma pessoa que faz o que é mandado, uma pessoa que é honesta nas suas responsabilidades, mas se alguém precisar de ajuda, ele falou assim: eu trabalho, se vira, vai trabalhar também. Uma pessoa justa. Dificilmente nós vamos conseguir alguém, se essa pessoa justa precisar de que alguém, né, substitua ele, ou seja, alguém morra no lugar dele. Mas o texto continua assim, ó: pelo homem bom, aquela pessoa que tem aquele sentimento agradável, ele abre a mão, né, das suas próprias vontades para ser uma bênção na vida das pessoas. Ele disse: para uma pessoa boa, talvez tenha coragem de morrer. Alguém tenha coragem de morrer para o bom. Mas o texto da palavra continua dizendo assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha que interessante, não é? Nosso tema, que acho que já foi projetado ali, né, que nós queremos pensar, que Deus ministrou o nosso coração para conversar com os irmãos nessa noite, é como eu tenho respondido ao amor de Deus. Veja que o texto diz que Deus amou você, não é? Enquanto você estava em desobediência a Ele, Ele já amava você, não é? E Ele nos amava, ama você, né? Então é interessante nós pensarmos sobre isso. Eu sei que Ele me amou enquanto eu era pecador, mas como eu estou respondendo esse amor, não é? Às vezes nós pensamos que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi por causa do nosso pecado. Ele não morreu por causa do seu pecado, Ele morreu porque Ele te ama. O projeto de Deus era que, por amor a você, o Filho substituísse você naquele lugar de morte, naquele lugar de sofrimento e dor, não é? Então foi por causa do amor de Deus e de Jesus por você que Jesus morreu naquele lugar. Então, quando eu olho para a cruz e falo assim: Jesus morreu por causa dos meus pecados, tem um entendimento. Olha, tem alguma coisa voando aí, não ora? Não entendi de onde caiu esse daí não, mas caiu, né? Muito bem. Então veja bem. Obrigado, Rosa. Então nós precisamos entender, né, queridos, que quando eu olho para a cruz e entendo que a posição que Jesus ficou lá naquele lugar foi porque Ele me amava, é outra história, não é? Exige de nós maior responsabilidade, de nós entendermos que a gente precisa responder a esse amor. Então, no texto que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, fazendo a gente refletir, né, sobre uma possível atitude humana comparada com a bondade de Deus para com seres humanos que vivem em desobediência ao propósito inicial de Deus. Quando a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, aí a pessoa fala assim: mas como eu sou pecador? Vamos pensar, essa criança que acabamos de apresentar aqui, como que ela é pecadora? Não é? Como? Então nós precisamos entender que o propósito inicial de Deus em ter criado o ser humano foi para que nós vivêssemos para o louvor da glória dele. E nós não fazemos isso, irmão, de forma natural, não é? A Bíblia, por exemplo, diz para nós que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. E ele diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus porque Ele, Deus, queria que nós vivêssemos para o louvor da glória do nome dEle. Então Ele nos credenciou com capacitações que é pertinente a Ele, para que nós pudéssemos viver de maneira que o nome dEle fosse glorificado através do meu comportamento, através do seu comportamento. Não é? 1 Coríntios 10,
Verso 31 diz assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nós sabemos que o contexto desse versículo aqui era um entendimento sobre poder ou não poder comer determinados alimentos. Mas então Paulo conclui dizendo assim: olha, não importa se você está comendo, se você está bebendo, ou se você estiver fazendo qualquer outra coisa, o importante é o que faz, faça para a glória de Deus. Então esse é o propósito inicial do Senhor. E quando Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, tinha a ver, é como que Ele estivesse nos habilitando para que nós pudéssemos viver dessa forma. Por exemplo, de uma forma bastante simples, o que seria a imagem? Quando você olha no espelho, por exemplo, você está olhando no espelho, dentro do espelho você vai ver o reflexo, né, do seu perfil, né, do seu corpo, do seu perfil. Então, o que isso tem a ver para nós? Então, ele está falando para nós, está nos orientando que parte das habilidades que existem em Deus, ela pode ser ministrada em você para que você possa refletir na vida de outras pessoas. Como, por exemplo, o amor, uma vida de santidade, não é? Entendeu? Então, várias outras. Claro que existem algumas características de Deus que só é pertinente a Deus. Não cabe a nós, não é transmitido a nós. Mas quando Ele nos fez dessa forma, foi para que nós pudéssemos, então, com isso, estarmos glorificando o nome dEle através das nossas ações. Quando Ele fala que nós fomos criados à semelhança dEle, é porque existe algumas características nossas que é parecido com a de Deus. Por exemplo, não existe nenhum outro ser humano na face da terra como você. Nem existe agora, nesse exato momento, nunca existiu no passado e nem nunca haverá de existir no futuro. Pode ter alguma semelhança, alguma característica, mas não igual a você. Então isso, Deus é único, você também é único. Deus decide por conta própria. Você, com um pouco mais de limitação, mas continua decidindo por conta própria. Quando você, para vir a esse lugar, você decidiu. Alguém te convenceu, alguém te instigou, alguém te ofereceu a oportunidade, mas você disse: não, eu vou. Você se vestiu, né, se preparou e veio a esse lugar por decisão própria. Você poderia não vir. Então são essas características que Deus pega da parte dele e coloca em nós, para que nós pudéssemos então viver essa condição inicial, que é viver para a glória do Senhor. O homem pode não ter matado, não ter roubado, não ter feito isso que nós chamamos de pecado, mas se ele não procura, se ele não busca ter um relacionamento íntimo com o seu Criador, ele está em desobediência, porque o pecado é desobediência. O amor que Deus, né, de Deus é expresso, querido, de uma forma maravilhosa. Quando nós vemos derramado sobre um mundo perdido, esse mundo arruinado e culpado de desobediência a Deus e às suas leis. Imagine se todos nós amássemos, né, o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Ou quem sabe, como Jesus disse em João 13, você deve amar o seu próximo como eu amo você. Como seria o mundo? Se todo mundo pensasse não apenas no bem-estar dele, mas no bem-estar do seu próximo também, né? Não sei se os irmãos já experimentou, você para, né, numa rua esperando o carro passar, ali não tem semáforo, você tem que esperar. Aí o cara vai e entra com um carro grandão na sua frente, agora você não enxerga mais, não é? Não enxerga. Eu fico pensando, mas rapaz, você é muito cabeçudo, cara, você não está vendo que eu já estou aqui? Não podia parar pelo menos no mesmo, né? Falei, não, agora que esse que já está aqui passar, eu sigo. Não, ele vai e põe o carro na minha frente, agora eu não consigo enxergar lá. Agora eu tenho que esperar ele sair para depois eu ir, senão eu posso, né, dar de cara com um carro aí e tomar um acidente. Então, se todos nós pensássemos, não somente em nós, como seria o mundo, irmãos? Se todos nós nos preocupássemos em obedecer o mandamento do Senhor. Romanos 5,8, que nós já lemos agora há pouco, fala para nós claramente: Deus demonstra o seu amor em entregar o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda estávamos em desobediência ao mandamento dele. Como nós vimos, querido, não havia nada no mundo, né, que justificasse Deus nos amar de forma tão intensa, de entregar o seu único Filho.
A Bíblia, quando nós olhamos em João 3,16, ela fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, só havia um filho. Mas quando você lê Romanos 8,29, você vê que nós fomos predestinados para sermos conforme a Cristo, para Ele ser o primogênito entre muitos irmãos. Enquanto Ele vem à terra como unigênito, Ele retorna para a eternidade, agora não mais como unigênito, o único filho, mas como o primogênito entre muitos irmãos, da qual você e eu fazemos parte dessa família, não é? Que maravilha, querido. Sabe, inimizade contra Ele, ódio pela sua verdade, desprezo pela sua pessoa, rebelião contra os seus mandamentos. Essas eram as ações, né, que cobriam toda a terra, e nenhum ato desejável florescia na humanidade. Quando, no tempo de Noé, quando a terra estava corrompida aos olhos do Senhor, diz a Bíblia que Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas na época de Jesus, ele não encontrou ninguém, por isso ele teve que mandar o seu filho. E hoje, você que está aqui nessa casa de oração, se Deus olha do céu à terra, Ele pode encontrar você com o coração disponível para amá-lo e obedecê-lo, e cumprir o seu propósito na terra. Pensa nisso, queridos, não é? Então João 3,16 diz que Deus nos amou e deu o seu único filho. Tem uma ilustração, querido, bastante antiga, não sei se os irmãos já ouviram essa ilustração, mas eu gostaria de contar essa ilustração para os irmãos. A ilustração diz que certa feita, um jovem estudava numa escola, particular, e esse rapaz da história, ele não era uma pessoa de boa aparência física, né? Sabia que a Bíblia diz que Jesus também era assim? A Bíblia diz que ele não tinha nem parecer e nem formosura. Se você olhasse para Jesus, no corpo físico dele, nada chamava atenção em você. A beleza dele estava dentro de quem ele verdadeiramente era. E Deus escolheu que ele viesse nesse corpo físico. Por quê? Não sei. É para que ninguém ficasse encantado com a beleza física dele. E às vezes a gente olha, por exemplo, lá no HCR, você sobe ali de escadaria, ali para o lado da UTI, você sobe assim, na frente tem um quadro de um Jesusão bonito para chuchu. O cara, não é o que a Bíblia fala, porque aquele é bonito mesmo. Daí na proporção que você vai andando a ele parece que ele vai te acompanhando. Se você passa para cá e olha para ele, ele está olhando para você também. Que negócio é esse? Mas Jesus não tinha essa beleza que está lá naquele quadro, não, querido. E esse jovem da história também não tinha. E ele, já numa determinada idade, e conheceu uma moça da história, lá da escola, só que essa moça era diferente dele, ela realmente era uma moça bonita, e ele passou a gostar dessa moça, e o seu coração foi tão envolvido com esse sentimento, que até um certo dia ele se encorajou e foi conversar com ela, mas para surpresa dele a resposta foi negativa de imediato, e não deu certo, mas ele continuou nutrindo esse amor por essa moça. Certo dia ele estava na secretaria para resolver algumas questões e ele ouviu a direção da escola conversando com os pais da moça. E os pais da moça disseram para a direção da escola assim: olha, se vocês não conseguirem uma bolsa escolar para nossa filha, ela vai ter que perder o ano. Nós não temos condições, entramos num problema financeiro, não dá, tentamos de tudo e nós vamos ter que tirar a nossa filha. Ele ouve. Ele deixa passar, a família sair, o diretor da escola disse que ia pensar, e ele chega então para o diretor e fala assim: eu vou pagar a mensalidade dela. Aí ele falou assim: mas como é que você vai fazer? Ele falou: não, eu fico sem estudar, e ela estuda. Só tem uma coisa: o senhor não conta para ninguém que sou eu que estou pagando a mensalidade. Passado aquele momento, ficou tudo certo, a moça continua estudando, e ela ficou só sabendo que alguém estava pagando, mas essa pessoa queria ficar em oculto, e ela sabia que só desfruta aí e termina a sua história. Passado alguns dias, ela percebeu que ela não via mais aquele rapaz na escola, e ela ficou até feliz, falou: ainda bem, aquele menino chato, pelo menos eu me livrei dele, não sei o que aconteceu, mas também não se preocupou em saber, e ele não apareceu mais na escola.
Ela termina o seu ano, entra aí no mercado de trabalho, está muito bem. Após certo dia ela volta naquela cidade e eu vou lá conhecer a minha escola, onde eu estudei. E ela, para surpresa, estava a mesma equipe da diretoria. E ela falou: você lembra de mim? Estudei aqui. Ah, lembro. Pois é, tinha aquela história. Ah, agora eu acho que eu posso te contar. Naquela época eu tinha feito um compromisso que eu não podia te contar quem pagou a sua mensalidade. Mas se você quiser saber, agora eu posso te contar. Ela disse assim: então quem é? Ele falou assim: lembra do fulano, aquele rapazinho assim? Ele falou: como assim? Ele falou: não, foi ele. Ele deixou de estudar para pagar para você estudar. Aquilo marcou tão fortemente aquela jovem, que ela saiu dali refletindo sobre isso, até ela decidiu procurar esse moço. E o final da história é que eles namoraram, casaram, viveram felizes para frente, porque a resposta dela é assim: como eu não hei de amar alguém que me amou tão grandemente? Foi exatamente o que Jesus fez por você. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só tem uma maneira de você pagar o preço de ter vivido 1 minuto na sua história sem pensar em Deus, ou em outra forma, em rebeldia contra Deus. Quero nem saber de Deus, eu quero beber, eu quero festar, eu quero isso, quero aquilo. Se você viver 1 minuto dessa forma, o preço disso é pagar você ser lançado no inferno por toda a eternidade. Você pode não acreditar, e eu espero que você acredite antes de chegar lá, porque depois você vai ser surpreendido e não há mais como voltar. Sabe, queridos, Jesus paga esse preço dessa forma, como essa história dessa moça. Mas como que nós podemos responder esse amor? A moça respondeu casando com o rapaz, né? E viveram felizes para sempre. Deus ama porque faz parte da natureza dele. Como é que Deus ama uma pessoa toda atrapalhada? Porque faz parte da natureza. Deus não tem amor, Ele é amor. Assim, querido, o nosso amor para com o nosso próximo deve vir de uma natureza de amor recebida daquele que também tem como natureza o amor, o próprio Deus. Por isso a Bíblia diz para nós, em João 4, no verso 7, aí no verso 7 até o verso 9, veja como que diz o texto, que coisa interessante, diz assim, ó: amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que nós respondemos a esse amor tão extravagante de Deus assim para nós? Eu coloquei 3 coisinhas para a gente pensar, e eu convido você a pensar sobre isso. Primeira coisa, se eu quero responder ao amor de Deus, eu preciso buscar, entender, dia após dia, a expressão, a forma, esse amor expresso por Jesus, por Deus, né, para com os seus filhos, com aqueles que já são filhos. Nós sabemos que todos nós nascemos criaturas de Deus, mas nós, por ter nascido homem, ser humano, nós não nascemos filhos. Há uma forma de nos tornarmos filhos, não é? João capítulo 1, verso 11 a 13, veja como é que diz para nós, ó. Diz assim, ó: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Veja que Jesus veio para alcançar os judeus, que era que era o propósito de Deus, mas os judeus não quiseram ele. Aí diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então significa que todos nós somos criaturas, nascemos criaturas, nos tornamos filhos a partir do momento em que nós recebemos a Jesus, que é o único filho na nossa vida, e ele passa então agora a nos conduzir, e as nossas atitudes passam a ser de obediência a Deus, e assim nós somos formados filhos. Então a primeira tarefa, se nós queremos responder ao amor de Deus, é buscar entender como é que Deus expressou esse amor de forma tão graciosa para comigo.
né, para com aqueles que são filhos de Deus. É muito interessante nós pensarmos, querido, porque o Senhor ele morreu na cruz do Calvário, né, pelas demais pessoas. Mas a Bíblia diz para nós, por exemplo, que como discípulo de Jesus, ou seja, aquele que segue, aquele que aprende de Jesus, nós devemos viver de forma que agrademos a Deus como Jesus agradava. Se eu sou filho, ele como filho agrada o Pai. E eu também, se sou seguidor de Jesus, preciso agradar. Veja como é que está escrito em Mateus, no capítulo 3, verso 16 e 17. Olha como é que diz a palavra. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito, né, de Deus descendo como pomba e pousou sobre ele. Quem é esse ele? O João Batista viu isso acontecendo, né? Logo Jesus ter sido batizado, saiu da água, ele presenciou esse fato. Mas o texto continua dizendo: então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Sabe, querido, Deus ama você. Ele ama incondicional. Você pode até ser desobediente, ele continua te amando. Mas para você ser um discípulo de Jesus, você precisa agradar o coração de Deus. Ele precisa olhar para você e falar assim: esse é um filho que eu amo. Mas além de amar, ele me responde o amor. Eu tive uma experiência na minha família, que talvez alguns aqui de vocês devem ter experimentado a mesma coisa. Os irmãos pensarem que a minha mãe amava mais a mim, ou facilitava as coisas mais para mim do que para os meus irmãos. E eu descobri uma coisa interessante, e é exatamente nesse caso aqui, né? Agora, quando eu cheguei a ser pai, eu olho para as nossas filhas, né, minha e da Marli, evidentemente, e eu vejo que o amor é o mesmo para qualquer uma delas. Só que a forma em que cada uma delas responde o amor para comigo muda totalmente. Então é exatamente isso que Deus espera. Ele ama você como ama um bêbado que está caído na rua agora. Ele ama a mesma coisa. Ele está ainda em desobediência, ele está amando. Você já está obedecendo ele está amando. Mas a pergunta é: você está disponível a permitir que o coração dele se alegre com você? É isso que faz a diferença. Não é que a mãe ama mais o filho, mas é porque aquele filho responde à expectativa da mãe, né, num nível de maior profundidade, de maior rapidez. A mãe fala assim: meu filho, você pode fazer tal coisa para mim? Estou indo, mãe. O outro fala assim: agora não, deixa eu terminar isso aqui primeiro. Ou então: eu não posso, estou ocupado com outra coisa. Como que o amor dessa mãe vai ser alimentado? E assim nós fazemos, irmãos. A Bíblia diz para nós que, né, lá na oração do Pai Nosso, dizendo para nós que quando Jesus ora ali, quando ele ensina a orar, ele fala assim, né, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. No céu não tem discussão com Deus. Aqui na terra tem muitas. Talvez você seja um deles que está questionando, né? Você sabe que você tem que fazer algum conserto na sua história de vida e você vai deixando para depois. Não, amanhã eu faço, né? Então nós não sabemos se teremos o amanhã, né? Por isso que precisamos consertar. A segunda coisa que nós temos que fazer, queridos, para que a gente possa responder esse amor, né, extravagante de Deus, é decidir viver uma vida de santidade, abandonando todos os dias a velha natureza e se revestindo agora de uma natureza eterna, celestial, que nós encontramos através da palavra. Então todos os dias eu preciso fazer isso. É dessa maneira que Deus se alegra. Não sei se os irmãos viram as criancinhas que saíram de lá e ficaram aqui, né? Elas eram interessantes porque os irmãos talvez não viram, mas lá atrás as meninas da coreografia estavam mostrando para elas como é que elas iam fazer, né? Mas tinha um que não está nem aí. Ela chutava o pé, ela olhava para trás, não é? Ela não estava preocupada com aquilo ali. Eu estou querendo ser feliz nessa história. Então nós precisamos entender, queridos, que nós nascemos com uma natureza. A Bíblia chega a dizer para nós, em 2 aos Coríntios capítulo 5, 17, dizendo que nós agora somos nova criatura, as coisas velhas precisam ser entendidas que já passou.
Aquilo você fazia quando você tinha uma conduta totalmente atrapalhada e longe de Deus, mas agora não, né? Hoje pela manhã na escola bíblica, bênção, você não veio, assista, né? Está aí na rede social da igreja, no canal da IBBNH, né? Nós conversando, falando a respeito, né, de algumas pessoas que falam assim: ah, pastor, eu sou crente, mas eu tenho um pavio curto. Aí pergunta assim: mas como que era o pavio desse cara quando ele não era crente? Aí o irmão respondeu: nem tinha, pastor, pavio. Aí só aquele paviozinho pequenininho, porque criou depois de crente. Mas irmão, se aquela pessoa já tinha um pavio curto, depois de crente continua com o pavio curto, tem uma coisa errada, não é? Você não está buscando andar em santidade para que você agrade o coração de Deus. Essa santidade não é porque você não vai comer mais, não, é no sentido de você, né, estar vivendo as coisas dessa vida na obediência ao Senhor. Você pode ganhar dinheiro, você pode até ser rico, mas a riqueza não pode dominar a sua vida. Você não pode viver em função do dinheiro. Você pode ter até uma vida sexualmente ativa, mas precisa ser no casamento, com a bênção dos pais, com a bênção social, que é o registro lá no cartório, né? E com a bênção de Deus, que é um sacerdote, algum líder, ir lá e abençoar a sua mão, orar pelas suas alianças. Senhor, está sendo selado agora diante do Senhor, esses dois jovens se unindo, abençoa eles, Senhor, eles estão começando da forma certa, ou então começou da forma errada, mas eles estão pedindo perdão, agora eles querem fazer certo, não é? Então nós precisamos entender isso, querido. É necessário que nós tomemos esse posicionamento, né, de estarmos vivendo dessa forma. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, ele demonstra de forma, né, com uma admiração de quem, olha só, querido, de alguém que era convicto de que aceitou Jesus como Salvador e Senhor e não abandonou a velha prática. Paulo fala: peraí, mas você se declara cristão e não está buscando as coisas do alto? Tem uma coisa errada. Olha como é que ele diz, Colossenses capítulo 3, verso 1 até o 7. Eu vou ler só alguns versículos por causa do tempo, mas veja bem como ele diz, ó. Ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E ele vai falando. Ele está admirado, diz assim: como você se declara um cristão, como você se declara um filho de Deus, um herdeiro do reino eterno, e busca as coisas, só vive as coisas terrenas, não está vivendo as coisas espirituais, né? Sabia que o grande desafio da vida cristã é exatamente esse: abandonar a velha vida e se revestir da nova. Você é um crente que começou agora na sua caminhada cristã, beleza, querido, você ainda não entende plenamente, mas se você já entende e não assumiu esse processo de transformação, alguma coisa está errada. Olha como é que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 17 em diante. Ele diz assim: assim eu lhe digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como vivem os gentios. Esses gentios são pessoas que não vivem o cristianismo, não temem a Deus, são povos que não vivem dessa forma, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. E ele vai então, né, falando a respeito de várias situações, né, que precisa acontecer. No finalzinho, no último versículo aí, já no verso 24, ele fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, proveniente da verdade. Veja que ele continua dizendo: se você quer agradar o coração de Deus, você precisa estar dentro desse processo de abandonar aqueles padrões, né, que envolvia a sua vida, né, social, a sua vida longe de Deus, e agora tomar um posicionamento. Não é? Quantas pessoas, por exemplo, que depois de anos que ele serve o Senhor, se você fala assim: irmão, por favor, vem aqui na frente, pega esse microfone, faz uma oração de gratidão a Deus, e ele fala assim: ai pastor, sei não,
mas ele sabe falar mal dos outros, ele sabe falar de futebol, né? Fala de política muito bem, mas você ainda não aprendeu a falar com Deus em oração? Irmão, o que está acontecendo? Né? Eu até concordo, falei, pastor, eu tenho um pouquinho de vergonha, treme a base, mas eu vou, não, isso faz parte da minha vida, da minha nova vida com Cristo. Não é? Quantas pessoas que falam para nós assim, pastor, eu não evangelizo não, porque eu não sei evangelizar. Você não sabe falar da sua experiência com Deus? Tem alguma coisa errada. Não é? Nós precisamos ter esse entendimento. E por último, querido, quero mostrar para você, interessante aqui, é que se você quer responder esse amor extravagante de Deus, você precisa viver com alegria a graça da salvação. Não é? A ponto de compartilhar de forma natural as boas novas de salvação. Você chegou num ambiente de trabalho, seja na escola, na família, onde você for, você está sorrindo, você está alegre. Por quê? Mesmo que está faltando a coisa, mas você tem comunhão com Deus, você tem a salvação oferecida por Deus, e você alcançou pela fé. E se alguém perguntar, mas que negócio, que alegria toda essa? Você fala assim, não, porque eu estou vivendo a alegria de poder ser um herdeiro do reino dos céus. Mesmo que eu morra e o meu corpo vá para o pó, eu sei que um dia eu vou ressuscitar. E ainda tenho a esperança de Jesus vir buscar a igreja, e eu ainda estar viva, e não passar, ou vivo, e não passar por esse processo aí. E eu então ser levado, transformado para viver eternamente, né, com o Senhor. A terceira forma de nós demonstrarmos responder esse amor de Deus é viver com alegria a salvação. A ponto de você falar sobre isso com as pessoas de forma mais natural possível. O salmista Davi, querido, após ele ter pecado, né, diante do Senhor, nós sabemos dessa história, ele pecou com Betseba. Nós vamos falar sobre isso no momento, mas ele no Salmo 51, no verso 12, ele fala assim para o Senhor, ele ora a Deus, diz assim, né, devolva-me a alegria da tua salvação. É como que ele estivesse assim, Senhor, eu não consigo continuar vivendo sem entender que eu estou ligado ao Senhor, e tenho certeza de que se terminar a minha vida nesta terra, quando chegar na eternidade, o Senhor vai estar me esperando, né, com a bênção, né, dessa comunhão gloriosa. Você sabia que a maioria das pessoas tem medo de morrer porque ela não sabe o que vai acontecer com ela na chegada do outro lado? E que a maioria das pessoas que tem convicção da sua vida com Deus, ela não tem medo nenhum de morrer? A maioria delas, que tem medo de morrer. Não é porque ela assim, Senhor, se o Senhor puder me deixar, eu ainda tenho uma filha para cuidar, é tão pequena, deixa eu, pelo menos ela estiver na adolescência, ou quem sabe até ter a sua própria família, depois o Senhor me leva. Beleza? Não é? Mas nem para com esse negócio, falar de morte, porque às vezes nós não temos a convicção do que vai acontecer conosco quando nós terminarmos a nossa jornada. Mas a maioria que tem essa convicção, meu irmão, pode ter certeza. Ele fala assim, não, sei que quando eu terminar a minha jornada aqui, eu estou voltando para a casa do Pai. Faz toda a diferença, né? Então ele disse, olha, me dá a alegria da salvação. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele nos informa, querido, que os anjos desejaram anunciar o evangelho, mas não foi dado a eles, né, esse direito de anunciar o evangelho em Cristo, ou seja, a salvação através de Jesus. Mas por que será que não foi? O apóstolo Paulo, ele responde essa indagação, dizendo que Deus nos reconciliou através de Cristo e nos fez agentes da reconciliação. Em outras palavras, os anjos não experimentaram o que nós experimentamos. Nós sabemos o que é viver longe de Deus, e sabemos também agora o que é viver em comunhão com Deus, não é? Por isso agora eu posso falar a respeito disso. E Paulo diz para nós aí no capítulo 2 aos Coríntios 5, 17 a 19, ele fala dessa forma, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, as escrituras, né, surgiram novas. Aí ele diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando-se
consigo o mundo, ou seja, as pessoas, não lançando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Por que nós temos essa responsabilidade e esse privilégio? Porque eu sei o que é isso. Os anjos não sabem, não é? Eu posso dizer, rapaz, eu sei como está do outro lado. Eu já passei por essa experiência. Cada um de nós temos uma experiência. Eu já contei para os irmãos a minha experiência de conversão. Como diz no passado, né, eu não gosto de dizer mais, para não cair de novo do mercado, do telhado agora da igreja, né? Mas se fosse olhar, falar, mas não dá ibope. Eu nasci num lar cristão, desde bebê. Fui apresentado, né, como a Maria Luísa. Cresci, aos 10 anos de idade, o pastor da igreja disse assim, olha, no próximo domingo nós vamos ter uma classe preparatória de batismo, e diga-se de passagem, nós temos 4 alunos na classe preparatória de batismo que está bombando. Se você já aceitou Jesus e ainda não foi batizado, vem, né, participar da classe no domingo, não nesse, porque nesse nós vamos estar no Aviva, mas já no outro, nós vamos voltar à classe, né, preparatória para batismo. Olha que interessante, né? Então nós precisamos, querido, ter esse entendimento, né, de que o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade de mudança de vida, e você é chamado para isso. Então Ele só, né, nós temos a nossa experiência, então eu posso contar para você. No meu caso, fui para a classe preparatória de batismo, né, chegou o dia do batismo, fui batizado, né, a gente fala assim, eu me batizei, mas você não se batizou, você foi batizado. É assim que a gente precisa afirmar, né? E continuei minha história de vida até hoje, 47 anos de membros de uma igreja, da mesma denominação, nunca mudei de denominação, mudei de igreja em função de ter vindo de uma outra região, de uma outra cidade, morava no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, vim para Rondônia, morei em Ouro Preto um tempo, morei em Jaru um tempo, vim para de Paraná, mas sempre procurando esses irmãos que, né, professam a mesma fé, e vim caminhando junto com eles até então. Então veja que o Senhor está falando de uma experiência. Talvez eu contar a minha experiência para alguém e vai falar assim, ah, pastor, puxa, que legal, bacana a sua vida, hein, rapaz, você está de parabéns, mas isso não significa que eu nunca pequei, irmãos, né? Não significa que eu não tenha falhado diante do Senhor, não é? E talvez você não tivesse o mesmo privilégio que eu tenho, mas da mesma maneira que eu, que caminhei desde pequenininho dentro de uma igreja, precisei do perdão de Cristo, você também precisa. Tem gente que fala, não, para você é mais fácil, pastor, porque você não pecou como eu pequei. O que eu pequei não tem perdão, só se for para você, porque para Deus tem. Desde que você confessa, se arrependa no sentido de querer abandonar essa prática, confessa o seu pecado, pede perdão ao Senhor, está pronto, né, para caminhar com Ele em santidade, né? Bom, em outras palavras, querido, nós somos agentes da reconciliação, por um motivo muito simples. Antes nós éramos escravos do pecado, e agora nós somos, né, servos de reconciliar as pessoas, para as pessoas estarem em liberdade de servir o Senhor com alegria. Antes escravo do pecado, agora agente de reconciliação com Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos pensar, querido, que hoje nesse domingo, dia 12, nós estamos, todos nós que aqui estamos, que servimos a Jesus, pelo menos de forma, vamos dizer assim, abrangente, nós um dia obedecemos o primeiro mandamento cerimonial de Jesus, que se você aceitou Jesus, você precisa passar pelo batismo. Por quê? Porque o batismo, ele representa que você morreu para o mundo, foi sepultado, por isso que você é mergulhado na água, então morreu para o mundo, pela sua confissão de fé, porque a pergunta é assim, né? Vamos lá, né? Você já recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Sim, então morri para o pecado, estou agora andando em novidade com Cristo. Então nós mergulhamos a pessoa lá, e ele agora sai para viver uma nova vida com Jesus. Lembra que Jesus morreu para esse mundo, ele foi sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu para viver em glória. Da mesma maneira, nós, como seguidores de Jesus, somos simbolicamente sepultados para o pecado, para esse mundo, para viver agora uma vida com Cristo. Todos nós cristãos que estamos aqui e que, né, que estamos vivendo em comunhão com Cristo, já passamos por esse processo. Porém, querido, hoje nós vamos estar celebrando um segundo mandamento cerimonial,
que é a celebração da ceia. A ceia nos faz lembrar também de que um dia Jesus entregou o seu corpo ali na cruz do Calvário, né, que o seu sangue foi derramado, e hoje nós estamos em aliança. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu mantenho a minha fidelidade com o Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que se você tomar desses elementos que estão ali de forma indigna, você se torna culpado do corpo e do sangue de Jesus. Né? Por isso ele diz: examina a si mesmo, né? E toma do pão, come do pão e beba do cálice. Então essa é uma informação interessante, a gente precisa observar. A salvação, querida, ela é oferecida por Deus de forma gratuita, ela é de graça para mim, mas o próprio Deus teve que dar o seu filho, e o próprio filho, em obediência ao Pai, precisou de sofrer ali na cruz do Calvário. Então nós precisamos ter o entendimento que para mim foi de graça, mas para Jesus houve um preço muito caro. E olha que interessante, ninguém paga um preço tão alto para algo que não tenha valor. Você pode não ter valor para a sociedade, você pode não ter valor para determinadas pessoas, mas saiba de uma coisa: para Deus você tem muito valor. Certa feita, um jovem, o pai chamou ele já estava terminando a sua jornada, e ele falou para o seu filho assim: olha, filho, eu quero te dar esse relógio que eu recebi da minha família, e vou te dar ele de presente, mas antes de eu passar isso para você, você vai fazer um favor para mim. Você vai pegar esse relógio, vai lá na feira, vai oferecer esse relógio na feira, mas você não vai vender. O preço que pagarem você não venda, só preste atenção o valor que eles vão te oferecer. Ele foi para lá, ofereceu, e um oferecia R$100, outro 200 e tal, virou para cá, voltou para casa. Pai, só ofereceram o máximo que ofereceu, R$200. Aí falou assim: então agora você vai fazer o seguinte, você vai com o mesmo relógio, vai fazer a mesma coisa, você vai procurar um relojoeiro. Foi no relojoeiro, o cara olhou para lá, para cá, falou: rapaz, esse relógio aqui é um relógio muito antigo, eu dou uns R$500 nele. Voltou para casa de novo: pai, agora ele deu R$500. Ela falou: agora você vai pegar o mesmo relógio, vai fazer a mesma proposta, mas você vai lá num museu, num lugar de arte. E foi lá. Quando o cara olhou para o relógio, ele falou assim: rapaz, esse relógio aqui dá para pagar até R$1.500.000. Esse relógio, foi feito 2 desse relógio em toda a história. Esse está aqui, e o outro está no museu XXX de tal lugar. Até R$1.500.000. Ele volta admirado e chega para o pai, fala: pai, o cara falou que era R$1,5 milhão. Como assim? Ele falou: filho, eu não quero vender esse relógio é seu, você vai ficar com ele. Eu só queria que você entendesse que você só terá valor para as pessoas certas. Se você estiver diante de pessoas erradas, elas nunca te valorizarão do jeito que você é merecedor. Pode ter certeza, querido, esse mundo pode te oferecer o que ele quiser, mas a Bíblia diz que por trás disso há uma intenção maligna de destruir você. Mas somente um que pagou o preço, em um momento que você estava, todo largadão aí no mundo, ele foi lá e falou assim: eu sei que um dia você vai entender isso, você vai um dia entender o meu amor, como a história da moça, lá na frente, quando você parar para refletir sobre a sua vida, você vai entender que existem muitas pessoas ao seu redor que não te valorizam, mas aquele que te conhece, aquele que sabe quem verdadeiramente você é, esse paga R$1,5 milhão por você. Ou seja, entrega a sua vida, todo o seu sangue, ali naquela cruz, por amor a você. Que Deus abençoe sua vida ricamente, que você possa tentar, ou pelo menos se esforçar, para responder esse amor extravagante de Deus por você.